Empreender tem a ver com força, saca? Mas na real, dá tipo frio na barriga, vontade de largar tudo. Só que tudo muda quando você vê que não tá sozinho. Então, na moral, enxuga essa lágrima, arrisca e se reinventa. Se a parada ficou difícil, é só lembrar. Dá um Sebrae que vai. Dá um Sebrae que vai, dá um Sebrae que vai. Quer abrir seu negócio, mas nem sabe como, vem cá que eu te mostro e tem mais. Dá um Sebrae que vai, dá um Sebrae que vai. Tá cheio de ideias, mas só no papel você não pode ficar pra trás. Dá um Sebrae que vai, dá um Sebrae que vai. Pra sacar as finanças, domina planilhas, vem que você não erra mais. Cursos, mão na massa, pra aprender e ficar sagaz. Vai dar um Sebrae, vai dar um Sebrae. Colocar seu e-commerce no ar e vá nas redes sociais. Vai dar um Sebrae, vai dar um Sebrae. Pra toda hora e em qualquer lugar, dá um Sebrae que vai. Dá um Sebrae que vai. Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, educadores, diretores, secretários municipais de educação, superintendentes, escolas, universidades, faculdades, toda a comunidade escolar e acadêmica, nossos parceiros, equipe Sebrae Minas, toda a audiência, bem-vindos, bom dia! O Sebrae Minas tem o prazer de recebê-los para o Seminário Digital de Educação Empreendedora, Cooperativista e Financeira 2021, um seminário regional Noroeste e Alto Paranaíba, no formato digital. Chegou, então, um momento muito esperado do nosso evento de hoje. Um dos aspectos importantes desse cenário é manter a resiliência e a saúde mental. Para abordar como lidar com otimismo em cenários turbulentos e mudanças velozes, convido ele que é historiador, doutor em História Social pela USP, membro da Academia Paulista de Letras e professor da Unicamp por mais de 20 anos. É reconhecido em todo o país como importante palestrante, intelectual e formador de opinião. Alguns de seus livros estão entre os mais vendidos do Brasil. O Inferno Somos Nós, Todos contra Todos, Crer ou Não Crer, O Dilema do Porco-Espinho e o mais recente, Viver a que se destina. Leandro Carnal tem o seu próprio canal no YouTube, o Prazer Carnal. É âncora do programa Universo Carnal na CNN Brasil e assina coluna fixa no jornal O Estado de São Paulo. Suas mídias sociais alcançam mais de 8 milhões de seguidores e seus vídeos e frases circulam pela internet com enorme popularidade. Agora, passo a palavra para ele, Leandro Carnal. Muito obrigada por ter aceito esse convite de estar aqui conosco hoje. Primeiro, é um prazer dividir o palco aqui com você e conhecê-lo mesmo que digitalmente. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui na região Noroeste Alto Paranaíba. Leandro, nós estamos aqui numa região muito vocacionada para a educação, uma região agro, que tem uma vocação PIB-agro muito latente, com um povo muito acolhedor, e também uma enorme satisfação trazer você para a nossa economia criativa, para o nosso comércio, enfim, para toda a economia que dinamiza aqui o nosso território. Então, bem-vindo à Regional Noroalto, bem-vindo ao nosso seminário. Passo a palavra para você. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado a essa generosa acolhida nessa região. Obrigado a todos e todas que estão aqui nos acompanhando hoje, sábado, Dia da Consciência Negra, para poder debater com o público que eu mais gosto, o público que eu me sinto mais à vontade, que é o meu lugar de origem, meu lugar de fala, que é o público da educação, professores, profissionais do ensino. E eu não tenho dúvidas de que nós temos neste momento um desafio tão grande que, em primeiro lugar, ele é inédito. Nada que a senhora, nada que o senhor tenha estudado na faculdade preparou para uma pandemia. Aliás, em nenhuma faculdade que eu conheço,
Nós tivemos qualquer indicação sobre como fazer live, aulas remotas, iluminação de lives, ensino à distância, porque a faculdade nos preparou para uma outra realidade. E aqui vem o primeiro desafio de quem educa. Tem uma palavra sofisticada em inglês que ainda não tem em português, se chama learnability. Learnability. E não existe ainda em português, mas seria essa capacidade de aprendizado permanente. A capacidade de eu, professor, você, professora, todos nós, não apenas sermos profissionais de educação, mas profissionais de educação que continuam aprendendo, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Nunca ninguém da nossa geração tinha tido a experiência de um fechamento tão prolongado de escolas. Nenhum de nós estava preparado para enfrentar um conteúdo que seria feito não presencialmente. E agora que estamos retornando, alguns de forma total, outros de forma híbrida, continuamos fora do nosso local de controle, fora do nosso local tradicional, continuamos fora da nossa capacidade de exercício tradicional do magistério. Tá sem som. Sim, olhando eu já estava aberto, mas estava fechado desde o início? Porque eu não mexi no áudio. Eu não mexi no áudio. Então acho que fecharei. Bom, voltando então, gente, nós não fomos preparados para essa pandemia. Nós não fomos preparados para o momento que nós estamos enfrentando. Mas nós, profissionais de educação, somos as pessoas mais aptas a enfrentar isso, porque nós temos experiência, nós temos conhecimento que vai ter que ser dirigido e adaptado a este momento. Eu gosto de imaginar o seguinte: imagina que nós façamos uma viagem interplanetária, cheguemos a um planeta distante e lá a humanidade seja atacada por uma doença nunca vista antes, uma doença de sintomas causada por micro-organismos jamais identificados na literatura médica. Ninguém no planeta Terra saberia lidar com ela, ninguém no novo planeta sabe como lidar com ela. Mas a quem você atribuiria a busca de uma cura, de um tratamento, de uma vacina? Aos médicos, claro. Porque apesar dos médicos não saberem sobre essa doença, eles sabem sobre a fisiologia humana, eles sabem sobre busca de remédios, eles sabem sobre tudo isto. Bem, apliquem agora a nós. Ninguém sabe como funciona um ensino híbrido ou à distância ou de novo presencial. Ninguém sabe sobre isto. Mas nós, professores e professoras, somos os mais aptos a acharmos essa resposta. E eu já disse que uma parte dessa resposta está nessa learnability, na capacidade de continuar aprendendo. Qualquer educação precisa hoje dessa habilidade de educação permanente. Qualquer educação precisa desse desafio. Eu, professor, tenho que entender que eu não estou mais preparando um aluno, uma aluna, para repetir o conteúdo, como foi durante muitos anos. O aluno deveria aprender a usar pronomes de tratamento, identificar quais são os números primos, saber aplicar fórmulas a um triângulo retângulo, porque ele transmitiria isto também e aquele conteúdo continuaria válido. Isto valeu durante séculos para a educação. Vejam, por exemplo, a educação tradicional europeia, de modelo alemão ou francês, ela foi feita para formar operários, ela foi feita para formar soldados e cidadãos submissos e obedientes. Por isso as carteiras estavam em fileira, algo desconhecido na Grécia clássica. Platão e Aristóteles nunca deram aula com alunos em carteiras enfileiradas, porque Platão e Aristóteles não educavam na academia ou no liceu para formar soldados, operários ou cidadãos obedientes.
Quando eu atarracho as cadeiras ao chão, coloco os alunos de uniforme, submetidos a apitos, sirenes, sinos. Quando eu coloco as pessoas uniformizadas, com gestos de obediência, é porque o que eu estou treinando na escola é muito mais a submissão de corpos e de espíritos do que propriamente um ambiente de aprendizado. E durante anos a escola cumpriu este papel, seu papel de formadora de atitudes de submissão à autoridade, formadora de cérebros dóceis a um conhecimento que deveria ser levado adiante. Um conhecimento que teria validade dali a 20 ou 30 anos. Vejam, nossos alunos não são mais aqueles seres que devem ser preparados apenas para enfrentar regras, ainda que as regras possam ter validade, ainda que a disciplina tenha seu efeito, inclusive positivo. Mas hoje, mais do que nunca, eu preciso pensar em um mundo que não terá os meus valores, não terá as minhas atitudes, não terá os meus conhecimentos daqui a 10 ou 20 anos. Meus alunos enfrentarão um mundo completamente diferente e eu tenho que lançar um olhar duro e, ao mesmo tempo, muito crítico. A maneira como eu penso o conteúdo vai ter validade? A maneira como eu penso o conteúdo vai continuar sendo válida daqui a algum tempo? E essa pergunta tem que ser muito honesta e muito densa. E só nós, professores e professoras, coordenadores e coordenadoras, diretores e diretoras, poderemos dar essa resposta. Porque é claro que essa resposta não virá dos nossos colegas engenheiros ou médicos, não virá dos nossos colegas políticos ou dos nossos colegas administradores, virá de gente que lida com educação, de gente que tem consciência do poder da educação, especialmente da educação pública. Então, o que o meu aluno mais utilizará, sentido prático, o que mais servirá para ele elaborar pensamentos, sentido formativo, o que mais ele precisa, sentido de atitudes, para um mundo onde a tecnologia dá saltos geométricos. O que mais estimula a criatividade, a grande moeda do século XXI, a criatividade, e não apenas a ordem, a hierarquia e a disciplina. Um aluno deve ser estimulado a conviver com o grupo maior, coisa que implica não todos falarem ao mesmo tempo, coisa que implica eu ouvir e ser ouvido. O aluno deve ser estimulado que ele não é único no mundo e para tal existem regras de fala, regras sobre a presença física na sala ou não. Mas ele deve ser estimulado à criatividade. Porque as tarefas repetitivas, mecânicas, as tarefas automáticas, elas serão todas, sem exceção, atribuídas a máquinas, algoritmos, inteligência artificial. No futuro, não haverá nenhuma função repetitiva nas mãos de humanos. Já estão desaparecendo coisas como ascensoristas, aquele profissional que ficava no elevador apertando botões, mas cresce o mercado de software para elevadores inteligentes. Já estão ficando no passado até funções cada vez mais condenadas a desaparecer, como motoristas, porque já há carros que dirigem sozinhos. Já há carros capazes disso e até com maior eficácia do que dirigidos por seres humanos. Logo, o que eu estou dizendo aqui com toda clareza é que nós veremos o lento encolhimento de tarefas mecânicas, o lento encolhimento de tarefas automáticas e a explosão de tarefas que implica aquilo que nenhuma máquina no momento pode fazer, criatividade. Eu estou estimulando meus alunos para este mundo. E aí vamos fazer uma diferença. Eu não sei qual computador, qual modelo de smartphone, qual modelo e qual programa vai ser o mais utilizado daqui a 1 ou 2 anos.
Há poucos anos, gente, nossos celulares só faziam ligações. Hoje, o que eles menos fazem são as ligações. O que eles mais fazem é serem fontes de acesso à informação e à troca de mensagens. E o que pode acontecer quando chips começarem a ser implantados no cérebro e as pessoas receberem diretamente informações, por exemplo, do Google, na sua cabeça? E superando essa coisa um pouco primitiva de um aparelho que precisa de bateria e assim por diante. Eu não sei, mas o que eu posso dizer é que, independente da mudança tecnológica, eu continuo precisando de atitudes, e as atitudes não mudam. Por exemplo, curiosidade. O futuro pertence aos curiosos, a quem queira descobrir algo, a quem se fascine com o conhecimento. A nossa sociedade é dito que chegou ao estágio 5.0. 5.0 porque a sociedade 1.0 era aquela primitiva pré-histórica de caçadores e coletores. A sociedade 2.0 era de agricultores. A sociedade 3.0 foi a Revolução Industrial. A 4.0 foi aquela que viu surgir após a Segunda Guerra Mundial computadores. E a sociedade atual de 5.0 é a sociedade interligada por celulares inteligentes. É uma sociedade onde o conhecimento flui de uma forma diferente. É uma sociedade onde a autoridade de cada um existe pelo acesso à rede. E nessa sociedade que nós ainda estamos vivendo e está se aprofundando nessa característica, o conhecimento é a chave, a busca de conhecimento. Se a escola do século XIX procurava ensinar o que era verdadeiro, a escola do século XXI tem como preocupação separar a verdade de fake news. Aprender o senso crítico com curiosidade para perguntar a cada informação o que está ali é verdadeira, a quem interessa aquilo. E este aluno, que talvez não use nenhum dos recursos técnicos que eu estou acostumado, terá que aprender a dar respostas únicas, originais, respostas fora do seu campo e da sua zona de conforto. Este aluno não está sendo preparado para reproduzir o mundo que eu conheço, mas a viver num mundo que eu não tenho a menor ideia. Então eu posso dizer, mas como eu posso ser professor, como pensa Yuval Harari, o autor de Sapiens, Homo Deus e 21 lições, como eu posso ser professor e preparar alguém para aquilo que eu não sei que estará à frente? Então a grande questão não é saber qual esporte estará em alta daqui a 20 anos, mas educar o corpo para que ele seja apto a aprender esportes. Eu não sei qual será a capacidade de comunicação, nem quais serão os suportes, se ainda teremos Twitter, se ainda teremos Instagram, se ainda teremos isto. Mas aprender um aluno a navegar entre diversas linguagens, que vão do conto ao romance, do bilhete ao tweet, isto prepara alguém para o futuro. Aprender habilidades e não apenas conteúdos formais. Estimular a curiosidade, introduzir e aperfeiçoar o senso crítico. Nós, no Brasil, por exemplo, não temos tradição de educação financeira. Pense, você, minha colega, meu colega, se o que mais você pensou em números nos últimos 10 anos, o que mais estimulou sua preocupação, se aquilo como profissional da educação mais mexeu com a sua existência foi o domínio, por exemplo, de números primos ou da área do triângulo retângulo, ou equilibrar contas no fim do mês. Porque você e eu provavelmente, eu com certeza, não sei de você, mas provavelmente nós não tivemos educação financeira. Nós não tivemos educação financeira. E nós somos levados a refletir sobre contas, boletos, salários, custo de vida, gasolina em alta, carne em alta, gás em alta, mas na nossa matemática nós estudamos coisas que não ajudavam a responder a isso. E a matemática é fundamental. E a matemática é essencial. Eu não estou defendendo aqui que
todo o saber da escola tem que ter uma aplicação prática. Porque, às vezes, um conhecimento como a filosofia, ela não tem uma aplicação imediata prática como área de conhecimento, mas ela é fundamental para estabelecer um senso crítico em relação ao conhecimento. Então, vejam aqui em São Paulo, eu não posso falar de Minas, porque conheci a realidade da educação pública aqui onde eu estou. Muitos pais, durante a pandemia, foram à escola reclamar. Ou mandaram mensagens para as escolas e eu tive acesso a essas mensagens. E a reclamação dos pais era uma só: não aguentamos mais nossos filhos em casa. Está insuportável conviver dentro de casa 24 horas por dia com as crianças. Vejam, não vi nenhum pai reclamando, pode até ter existido, eu não vi nenhum pai reclamando que o filho não domina predicativo do sujeito, não sabe quais as características dos gases nobres na tabela periódica, ou é incapaz de identificar as características do califado omíada na Alta Idade Média. Não vi nenhum pai falar de conteúdo. Eu vi os pais reclamando da função acessória, secundária da escola, que é ser creche. A escola fez falta aqui em São Paulo muito mais como creche, que é uma função acessória. É claro que se nos entregam crianças e adolescentes para que a gente dê aula, esperam que nós cuidemos deles, que não tenham situações de risco, voltem intactos às casas. Isso faz parte da obrigação da escola. Mas é como se lamentassem que um hospital fechou aí, em Minas, e que pena que o hospital fechou, porque o pão de queijo era maravilhoso na lanchonete do hospital. Bem, o pão de queijo pode ser ótimo, mas a existência de um hospital não é dada pelo pão de queijo. A atividade fim de um hospital é saúde. A atividade fim de toda instituição escolar é o conhecimento e a formação. E parece que isto revela muito de onde nós estamos. Fizemos falta mais pela creche do que pelo conhecimento. Isso é um convite à nossa reflexão. O nosso conhecimento está sendo considerado indispensável, algo que permite que eu vá adiante, que eu pense coisas? Ou está sendo acessório? A escola ainda é um local de normas, de regras, de chamadas, de excesso de faltas, de controle da atividade no intervalo? Ou é um lugar de ideias? Que papel tem a educação financeira dos meus alunos? Que papel tem o seu empoderamento como protagonistas de um universo cada vez mais complicado, mais dinâmico, mais cheio de variáveis? E o que é ser protagonista? É incluir-se na resposta. Ser protagonista é trazer seu eu, trazer sua autonomia para o jogo. Ser protagonista é parar de reclamar e passar a agir. Ser protagonista é parar de pensar nas coisas como são e pensar o que eu posso fazer para que elas se tornem o que elas deveriam ser. Ser protagonista é incluir-se. Ser protagonista é estar ali e estar presente. A minha educação está enfatizando coisas como o protagonismo de cada aluno, está enfatizando que sim, ele pode e deve criticar, que é quando eu indico como uma coisa poderia melhorar, e não reclamar, quando eu apenas murmuro, reclamo, fofoco sobre algo. Nós estamos estimulando isto? Este conhecimento abre ou fecha caminhos? Este conhecimento faz o aluno perceber horizontes maiores e possibilidade dele trilhar esses horizontes? Meu ensino está tomado de esperança que a vontade que aquele mundo melhor possa ser instaurado por ações? Ou está marcado pela amargura, pelo ressentimento, pela dor? Eu estou ensinando um aluno a andar? Ou estou transmitindo a dor da minha existência? São perguntas que eu me faço, primeiramente a mim. Tudo que eu falo aqui às senhoras e aos senhores é porque eu me faço. E eu, como educador, e cada um e cada uma que nos escutam como educadores, nós precisamos pensar muito naquele ser humano único, especial,
cheio de dados e tensões, com um corpo indisciplinado, que tem dificuldade em ficar na carteira, que quando começa a chover olha para fora e fica lá um tempo olhando a chuva. Todo mundo que dá aula sabe que o início da chuva interrompe a aula, como se todos eles fossem agricultores ou donas de casa com roupa no varal. Estes alunos, eles são absolutamente seres humanos únicos, problemáticos. São seres humanos dentro de um universo complexo, com dores, com diversidade. Uma diversidade de identidades étnicas, de orientações religiosas, de tipos físicos. E a minha escola tem que preparar para um mundo de tolerância ativa, porque cada vez mais o futuro é um mundo de diversidades. Cada vez mais nós seremos expostos a diferentes orientações religiosas, de gênero ou então ideológicas. E eu tenho que aprender essa tolerância ativa. Eu tenho que aprender essa exposição à diversidade, evitando na escola o bullying, naturalmente, um grande mal escolar, e evitando na minha ação o reforço de preconceitos, porque o preconceito não tem futuro. O preconceito é prova de um mundo que recusava a diversidade. Uma educação empreendedora é uma educação de empoderamento do indivíduo dentro de uma sociedade, percepção dele da sua responsabilidade social como agente ativo e a minha luta permanente, total, contra o preconceito. É inadmissível um professor racista. A lei já condena o racismo, a filosofia, as religiões condenam o racismo. Mas no magistério um racista é inadmissível, da mesma forma que um professor com preconceito contra mulheres, misoginia, contra comportamentos, religiões ou atitudes que não sejam baseadas na tolerância ativa. Que bom que você é diferente. Que bom que você não é igual a todo mundo. Qual o limite dessa tolerância? Bem, o limite é a ética e a lei, não é? Não posso ser tolerante com quem não segue a ética e a lei, claro. O limite é a ética e a lei, mas fora isso somos diferentes, profundamente diferentes. E a senhora e o senhor sabem que às vezes na própria sala dos professores a tolerância com a diferença é muito baixa, sobre forma física, orientação de gênero ou religião. Que bom que alguns alunos e colegas seguem ritos afro-brasileiros. Que maravilha que alguns sejam evangélicos, pentecostais ou neopentecostais. Que bom que alguns sejam católicos. Que bom que alguns não tenham religião declarada, mas espiritualidade interna. Que bom que alguns não tenham religião declarada e sejam ateus. Que bom que alguns sejam espíritas kardecistas. Que maravilha que fulano de tal seja da Umbanda. Por quê? Porque essa diversidade nos enriquece. Se eu fico dizendo qual a religião correta, qual o corpo correto, qual a cor correta, qual a orientação de gênero correta, eu estou dizendo que a maneira que eu vejo o mundo é a única possível. E se há uma coisa que atrasa a educação, é o autoritarismo de um só caminho. Eu quero que todos sejam expostos ao questionamento crítico, todos sejam semeados de um impulso de curiosidade, através de um ambiente de esperança quase obsessiva. Sim, aquele adolescente é indisciplinado. Sim, aquele adolescente não tem nem postura ao sentar. Sim, aquele adolescente tem uma letra terrível, só reclama, quer escutar seu fone de ouvido. E sim, este é meu aluno real, para o qual eu devo dar noções claras de cidadania, conteúdos significativos para que ele possa levar adiante e que eu seja uma ponte e não um muro. Este é um mundo que muita gente quer construir muros. Este é um mundo autoritário que quer separar pessoas, formar guetos, fazer com que a diferença não se comunique. Este é um mundo que diz que o seu aluno, especialmente da rede pública,
está condenado a ser um trabalhador humilde, de baixa renda a vida inteira, e ainda que todo trabalho seja digno, todo trabalho é digno, independente da remuneração, eu tenho que dizer a esse aluno que sim, ele pode ser o que ele quiser. Inclusive um trabalhador, um operário, um agricultor, sem problema algum, ou um engenheiro, um médico, ou um político, sem problema algum, desde que seja escolha dele, satisfaça o seu horizonte e a sua ambição. Ele quer empreender, ele quer o comércio, ele quer uma área de conhecimento, tanto faz. A escola precisa estimular este crescimento, precisa estimular essa busca, precisa combater o que é antigo e não tem mais sentido. Como eu já disse, entre outras coisas, o preconceito. E não se enganem, minhas colegas. Não se enganem, meus colegas. Não é o computador que define a modernidade da sala de aula. Uma aula pode ser boa, criativa e crítica, sem nenhum aparelho. E uma aula pode ser um desastre pedagógico, conservadora e até agressiva, utilizando laptops de última geração conectadas com 5G. A característica de uma aula é uma boa filosofia educacional, é um bom conjunto de objetivos, métodos e práticas para estimular o aluno, estimular a convivência, estimular a curiosidade. Isto forma uma boa aula. Nós precisamos de pessoas com iniciativa. Nós precisamos não aquele empreendedorismo tratado em livros de autoajuda, em que você pensa positivo e as coisas acontecem. Não. Nós precisamos do bom empreendedorismo, que não é uma teologia, mas é uma disposição de protagonismo, uma disposição de práticas protagonistas, uma disposição de estímulo à convivência com a diversidade, a busca de soluções éticas, soluções boas e práticas para estas pessoas. Estas são as bases de um bom empreendedorismo. Minha educação está estimulando isto? Que o aluno aprenda a aprender? Que o aluno entenda ferramentas e não caminhos prontos? Vejam o nosso caso. Falar mais do meu caso, talvez alguns e algumas que me escutam tenham mais ou menos idade. Quando eu me formei, há quase 38 anos, na minha primeira licenciatura, minha primeira graduação, o que se utilizava em sala de aula era o mimeógrafo, o retroprojetor. Essas eram máquinas avançadas que a gente utilizava na época. Uns 10 anos depois, começou a surgir o data show e nós passamos a fazer PowerPoint. Essa mudança continua. Hoje eu tenho que saber sobre iluminação de lights para lives, eu tenho que saber sobre ring lights e assim por diante. Mudou muito a base tecnológica, mas o Leandro que dava aula com retroprojetor, ou o Leandro que está aqui falando para uma câmera iluminada através de um recurso de difusão dessa imagem e deste som, continua sendo um professor estimulando, despertando, amparando, corrigindo eventualmente. E essa é uma tarefa muito complexa. Eu não posso ficar preso ao passado porque eu sou professor e isso me obriga formalmente a querer estar sempre sedimentando o futuro. Excesso de passado produz remorso. ênfase demasiada apenas no que vai vir pode produzir ansiedade. Eu vivo no tempo presente, hoje, 20 de novembro de 2021. Eu vivo neste momento e neste momento eu encontro, a partir da experiência do passado, um preparo para aquilo que ainda não chegou, mas que vai valer. Presente, uma palavra na língua portuguesa que tem dois significados. É o momento que eu estou vivendo, o tempo presente, e é também dom, dádiva, um presente, ganhei de presente.
E os dois significados se reúnem neste momento que eu estou e que eu enfrento a sala de aula com seus desafios. Não é fácil. Dou aula há muito tempo. Dei aula há muito tempo para ensino médio fundamental. Dei aula há muito tempo para curso superior. Não é fácil. É mais fácil falar do magistério que vivê-lo. Toda vez que nas escolas que eu trabalhei vinha um especialista em educação falando assim, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, eu olhava para ele, não duraria 5 minutos no 6º ano C. Não duraria aqueles teóricos da educação que falam e citam. É muito importante a teoria da educação. Mas lá, na sala de aula, onde é que eu meto Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, onde é que eu meto aqueles teóricos que me ensinaram? Como é que eu penso a lei de diretrizes e bases? Como eu penso os grandes parâmetros novos agora da educação nacional diante do meu aluno, aquele sentado na última fileira que não responde a chamada, mesmo eu dizendo o nome dele 3 vezes olhando para ele? Onde está a cabeça desse aluno? O que Piaget faria no meu lugar? O que Vygotsky faria no meu lugar? O que Madame Montessori pensaria de alunos que vão ao banheiro a cada 5 minutos? Ou seja, eu estou diante de desafios muito concretos. Por isso é muito importante que o professor estude a teoria, psicologia do aprendizado, didática, legislação. E aí, com a minha prática e a minha intuição, diante de cada aluno, eu estarei realizando uma educação efetiva. Quando eu conseguir olhar para cada aluno como único, como insubstituível, como parte de um todo complexo, mas que está ali, alguns mais fáceis e outros mais difíceis. Eu queria compartilhar essa ideia que eu levei muito tempo para me dar conta. Eu levei muito tempo para me dar conta que o aluno difícil é o aluno que me formou um professor melhor. Não aquele aluno pronto, aquela aluna que você entra, está com o caderno aberto, ansiosa pela aula. Esta pessoa, com pais participativos, equilibrada, estudiosa, cheia de perguntas boas, essa aluna é muito legal, mas ela não precisa de mim, ela já está pronta. Por algum milagre da natureza social, ela já está pronta. Ela já vai seguir na vida independente da minha aula. Eu sou apenas alguém que vai ajudá-la. Mas aquele aluno do fundão, aquele que parece possuído por Satanás, aquele indisciplinado, aquele aluno terrível, é aquele que me obriga a ser um professor melhor. Como o doente estimula a ação do médico, e se todos tivéssemos saúde permanente, os médicos não existiriam, é exatamente o doente que procura um médico e precisa dele. É exatamente o aluno difícil que precisa da minha ação, da sua ação. É o aluno que lhe olha com cara de nojo, escutando som, boné voltado para trás. É o aluno sempre atrasado. É o aluno que não tem o material, que pergunta 100 vezes aquilo que você acabou de dizer. É este aluno que está dizendo com tudo isto: eu preciso desesperadamente desta aula, ou eu não conseguirei ir para frente. É exatamente o aluno resistente que me ensina, educa e estimula a ser um profissional melhor. Se eu tiver essa consciência, eu paro de olhar para o aluno difícil, que sempre existe, como a grande exceção, como aquilo que eu tenho que combater. Não, ele não me obriga ao combate, ele me obriga à ação profissional redobrada. Como eu escrevi em um livro, Conversas com um jovem professor, em uma sala de aula, é muito importante ter um adulto. Seria muito bom que fosse o professor. Pelo menos o professor. E eu sei que não é fácil, por isso hoje eu criei o hábito ao entrar em uma sala de respirar fundo antes de entrar, criar consciência do que eu estou fazendo, me perguntar por que eu estou ali, que chances eu posso ter naquela sala, me preparar para as dificuldades, saber que eu vou interromper a chamada 15 vezes, pedindo silêncio,
Saber que as mãos levantadas quase sempre são para ir ao banheiro ou dizer algo irrelevante. Saber que, independente da qualidade da aula que eu preparei, haverá quem não capte, quem se revolte ou quem seja indiferente. Saber que eu não terei sempre o apoio de pais, colegas ou coordenadores. Saber que eu tenho desafios enormes, mas eu tenho consciência da minha função de professor. Cada professor e cada professora é uma luz neste caminho. E este currículo oculto, como chamamos em didática, aquilo que eu ensino sem ser o que eu escrevo no quadro, currículo oculto é minha atitude, currículo oculto é a maneira que eu organizo a frase ou trato as pessoas, este ficará para sempre. O que eu escrever no quadro, o que eu pedir numa prova ou em uma avaliação, esse talvez desapareça mais rapidamente. É o currículo oculto que fica, é a atitude que fica. Minha educação tem consciência desta atitude? Minha educação tem consciência de que ao pisar em sala de aula, a minha roupa, meu tom de voz, a maneira que eu chego e coloco meus materiais sobre a mesa do professor, isto quando tem, né? Porque eu já trabalhei em escola que não tinha mesa do professor. As carteiras avançavam até o quadro, mas a maneira que eu chego, que eu me comporto, esta maneira é uma maneira pedagogicamente construtiva, estimula respeito. Eu sou uma aula antes de abrir a boca, eu sou uma aula ao abrir a boca, e sou uma aula quando eu escuto o meu aluno, sou uma aula quando eu peço para ele evitar uma atitude. Eu sou um educador sempre, e não apenas quando eu explico o teorema de Pitágoras, ou não apenas quando eu explico uma lei de Newton ou separação de sílabas. Eu sou uma aula permanente, eu sou um professor, eu sou alguém que transforma a vida de alguém naquele espaço de 45, 50 minutos, 2 horas de aula, ou a manhã toda, em alguns casos, ou a tarde toda. Eu entendo que eu tenho pessoas que variam de atitude, têm ritmos diferentes e têm diferentes interações comigo, hora de rejeição, hora de aceitação, e que eu tendo valores e convicção desses valores, eu sigo pensando permanentemente nas coisas importantes que eu tenho que viver mais do que transmitir. Fazer a experiência mais do que passar adiante um conhecimento físico. Experimentar, conviver com profunda empatia, evitando a antipatia, um defeito nas relações humanas, mas sequer ficando limitado à pura e simples simpatia de sorrir. Mas a empatia, que é superior à simpatia, porque é a capacidade de olhar no olho e saber, intuir ou tentar saber o que o outro pensa. Eu sempre disse que os olhos dos meus alunos são a minha avaliação permanente. Está interessante, está chato, está pesado, não estou entendendo, estou entediado. E mesmo que eu saiba que nem sempre eu vou contar com a atenção deles, independente da minha competência, eu tenho um método, eu tenho valores, eu tenho um caminho a ser construído. E pouca gente é tão importante na vida de um ser humano como cada professora, cada professor, que junto com os pais serão as pessoas citadas até em psicanálise. Lá no futuro, quando esse aluno procurar um profissional da saúde mental, ele vai se lembrar dos professores, do pai e da mãe. Pouco provável que ele lembre de outro profissional ou de outra pessoa. Eu estou ao lado de pai e mãe numa ação permanente de transformação das pessoas. Isso é muito bom, isso é muito importante, isso é de enorme responsabilidade. Então, sim, momento difícil. Existe polarização política, que inclusive atinge a sala de aula. Existe um clima de intolerância. Existe crise econômica. A pandemia diminuiu, mas não passou, ainda provoca mortes, ainda que felizmente menos do que no passado. As vacinas continuaram e continuam sendo uma proteção possível,
Nós estamos avançando neste campo. Esperemos que a crise passe, esperemos que tudo entre no eixo, mas enquanto isso não ocorre, eu sou lá na sala de aula, o contato dele com o conhecimento, com a cidadania, com a civilização e a luta contra a barbárie, a violência, a destruição e o preconceito. Cada aula bem dada, um gesto revolucionário de afirmação dos valores democráticos, de tolerância ativa, do conhecimento. Cada aula que a senhora der, cada aula que o senhor der, vai conectá-lo com uma tradição que está nos grandes educadores de todas as épocas, que tentaram e continuam tentando enfrentar suas dificuldades e os seus medos. Eu tenho medo da sala de aula e das novidades derivadas da pandemia. Eu não sei como é dar aula para alunos com máscaras. Eu não sei se eu não vou me contaminar de novo, já tive coronavírus, não sei. Mas eu sei que eu sou professor e que eu posso buscar essa resposta junto a colegas, a eventos como este do Sebrae, na busca de uma educação sempre inclusiva, muito cidadã, o máximo possível empreendedora, que trate dos alunos como seres humanos que estarão aqui quando eu não estiver mais, são mais jovens do que eu, e quando eu tiver desaparecido. Estes alunos continuarão ecoando a minha voz naquela aula, naquela escola, onde eu enfrentei tantas dificuldades para formar isso. Se a senhora e o senhor estão lendo alguma coisa hoje, é porque algum professor e alguma professora lá atrás fez este esforço. Nós somos frutos já dessa paciência pedagógica. Nada mais justo que eu tente passá-la adiante para as outras pessoas. Eu gosto muito de falar sobre o tema, mas eu tenho muito interesse em ouvir as perguntas de vocês, por isso eu vou interromper agora para que nesses minutos finais nós tenhamos a possibilidade de debater mais. Muito obrigado ao Sebrae, muito obrigado a você, colega, que me acompanhou até aqui, e vamos agora às perguntas. Muito obrigada, Karnal. É sempre muito gratificante ouvir cada palavra que você traz. Eu, enquanto educadora, fui ouvindo todo o conhecimento que você trouxe e fui lembrando do quanto que cada escola em que eu estive contribuiu para a minha trajetória. Então, aqui até gostaria de agradecer a todos os professores da Escola Cônego Getúlio de Patos de Minas, todos os professores da Escola Estadual Marculino de Barros, também de Patos de Minas, que me acolheram e que me proporcionaram, né, uma vida acadêmica ainda mais grandiosa. Então, parabéns também para todos os professores, né, incansáveis aqui da nossa região. Karnal, nós tivemos muitas perguntas, nós fomos selecionando algumas delas aqui no nosso chat ao longo da sua palestra. O Ailton Camargos, ele trouxe uma pergunta. Nós estamos aqui num seminário de educação empreendedora, cooperativista e financeira. Eu gostaria de trazer um recorte para a educação empreendedora. Gostaria que você explanasse a sua opinião a respeito da importância desse tema para as nossas escolas, né? Qual que é a sua visão a respeito do ensino do empreendedorismo nas salas de aulas, por gentileza? Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado ao colega que faz uma pergunta tão importante. Em primeiro lugar, você não pode ter na cabeça que ser empreendedor é ser Bill Gates, é ser Steve Jobs, é ser Mark Zuckerberg. Ser empreendedor não é o homem que vai fazer uma carreira de milionário, passando por cima de tudo e de todos até chegar ao topo. A primeira virtude do empreendedorismo é a ideia de protagonismo. Enquanto eu achar que a realidade do mundo não pode ser mudada por mim, nem eu posso ser uma peça de transformação, eu não sou empreendedor. E quando eu falo de formar empreendedores, são empreendedores, por exemplo, que vão se dedicar à luta ecológica também. São empreendedores que vão desenvolver o conceito de sustentabilidade ecológica. São empreendedores que vão militar em ONGs sobre temas relevantes, como, por exemplo, a preservação da cultura indígena.
são empreendedores também no comércio, são empreendedores também como profissionais liberais ou como agricultores. Quando eu falo de um empreendedor, não é um grande empresário que vai aprender a lidar com o mercado de forma agressiva. O empreendedor não é a pessoa que se torna mais rica da região. O empreendedor é a pessoa que ganha consciência da sua ação e da sua cidadania e que pode se dirigir a qualquer área produtiva. Pode ser uma mãe empreendedora, pode ser um pai empreendedor, pode ser um operário empreendedor, no sentido não de que ganhe pouco ou muito, mas porque se considera senhor da sua existência e sabe que, mesmo não sendo Deus onipotente, também não é uma pedra impotente, é um ser humano, mais que a pedra, menos que Deus, e que vai construir e caminhar nisto. Então vamos tirar da cabeça uma ideia meio mítica e boba de empreendedorismo, como se fosse a pessoa só aquela que lida com criptomoedas. Ah, quem é empreendedor se arrisca nas criptomoedas e multiplica seu capital. Pode ser. A parte financeira é uma parte da nossa existência. Mas empreendedor também, você tomou uma atitude empreendedora se em uma manhã de sábado como hoje decidiu assistir essa live. E você se permitiu, a partir de um oferecimento de uma instituição, você se permitiu pensar, concordar, discordar e vai voltar à sala de aula com mais ideias, mesmo que tenha discordado, porque essa é uma maneira de interagir também. Se você se permitiu, você começou a entender o que é empreendedorismo, a não repetição, sair da zona de conforto, repensar o mundo e, acima de tudo, considerar-se protagonista da sua própria história para poder influenciar outras histórias a caminho de valores como ética, combate ao preconceito, cidadania, sustentabilidade ecológica. O mundo precisa muito de empreendedores desse tipo e menos empreendedores que pensem de forma tão estreita, tão limitada, que achem apenas que ser rico é o grande objetivo da existência. Brilhantes palavras, muito obrigada pela sua resposta, Karnal. Queria também complementar uma outra pergunta que nós tivemos da Dani aqui no nosso chat. Nós estamos numa região, Karnal, que é uma região que tem a vocação agropecuária, alguns municípios têm a vocação para a mineração, outros para a economia criativa. Então, nós temos uma região muito rica. Muitos professores, reforçam essa necessidade de conectar esses alunos para que eles possam despertar para a riqueza que a região tem e que não queiram apenas buscar empregos em grandes centros ou em grandes empresas, mas que olhem para o seu redor, se interessem, queiram permanecer aqui. O que você recomenda para os nossos educadores para superar esse desafio e despertar ainda mais o interesse do nosso jovem, do nosso aluno, em estar aqui na região, em devolver o seu conhecimento para o nosso território? É uma excelente questão. Em primeiro lugar, houve um movimento histórico no Brasil, em vários lugares, de inchaço das grandes cidades. São Paulo, entre 1920 e 1980, aumentou sua população enormemente, especialmente com imigrantes vindos do Nordeste, de Minas, do Paraná e de outros lugares. Porque em São Paulo havia a implantação, por exemplo, da indústria automobilística, na Grande São Paulo havia empregos para todos e assim por diante. O que nós temos hoje na sociedade 5.0 é que eu posso existir em muitos outros lugares que não apenas o grande centro. Eu posso levar em conta a qualidade de vida e eu posso criar, inclusive, economia muito mais sustentável e eficaz a partir da conexão com as redes do que eu podia há 20 anos. Então, o primeiro olhar de uma boa educação é olhar para o mundo ao redor. Qual é a realidade dentro da qual minha escola está inserida? O mercado tem um espaço enorme hoje para aquilo que é regional e típico de um lugar, não aquilo que é comum.
Eu não posso fazer uma roupa igual à roupa que é feita em Paris, porque Paris fará melhor do que eu. Mas eu posso fazer uma roupa igual àquela que é feita na minha região em Minas, porque isso Paris não tem. E é isto que pode vender especificamente. Eu não vou fazer a culinária de Milão, porque Milão vai lidar com suas receitas e produtos melhor do que eu posso lidar com a tradição italiana. Mas eu posso falar de uma tradição culinária e gastronômica da minha região que hoje atrai turistas, que hoje atrai o mercado e olhar pela diversidade, não pela unidade. Então, não só eu não preciso ir para um grande centro, como eu não preciso imitar o que é feito em grandes centros. Eu tenho que fazer aquilo que é único, que só eu posso fazer, que só a minha região consegue responder ao mundo. Que é pegar o melhor daquilo que ocorre hoje numa sociedade cosmopolita e integrada pela internet e dizer, estou usando o computador, estou usando as redes sociais para falar de um produto que só tem aqui, que é feito de um jeito que só nós fazemos e que como tal vai atrair gente que está cansada de consumir ou de pensar os produtos que são uniformes. Quase tudo que eu posso comprar em uma grande loja em Nova York, eu posso comprar em uma grande loja em Londres ou uma grande loja em São Paulo. Poucas coisas que eu posso comprar no interior de Minas, eu posso comprar em Nova York, ou em Londres, ou em Milão, ou em qualquer grande centro. Então, é aquilo que me diferencia, que me torna único, que me dá o toque especial, que as pessoas estão buscando hoje, mais do que nunca. E com as melhores técnicas desenvolvidas em grandes centros, com a melhor internet fornecida por grandes centros, eu vou apresentar minha marca, minha assinatura, toda a economia torna-se criativa assim, porque ela pensa onde eu estou, qual é a minha realidade e o que eu vou oferecer para as pessoas. Isso é empreendedorismo. É a renda da minha região, é o bordado da minha região, feito com os melhores cuidados, às vezes, de grandes centros, mas único e repetível, com modelos que são só meus. O mundo inteiro está descobrindo que num mundo globalizado, o regional tem um apelo de mercado, talvez bem maior do que tinha antes, né? Este é um grande desafio. Perfeito, Karnal, muito bom. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse explanar um pouquinho da sua visão. As escolas hoje, elas vivem essa dicotomia, né? A pandemia, ela trouxe essa relevância do desenvolvimento de habilidades e competências. A BNCC, ela também traz como uma orientação de determinadas verticais que as escolas trabalham, como, por exemplo, o empreendedorismo. Porém, nós ainda temos um método de avaliação de conhecimento através do Enem, que ele é mais objetivo, onde ele avalia muito mais o conhecimento específico, como você trouxe, né, de matemática, de fórmulas, enfim, algo que não necessariamente são comportamentais, mas conhecimentos técnicos. Como você sugere que os nossos professores, eles conciliem essa demanda por desenvolver comportamentos e uma cultura de visão de futuro, pensando na educação 5.0, com método de avaliação ainda com base em conhecimentos mais técnicos, por gentileza. Muito obrigado, é um prazer encerrar com essa questão fundamental. Primeiro passo para nós, na área de educação, ler atentamente BNCC, ler atentamente a proposta. Inclusive, devo dizer, conheci essa proposta na sua elaboração, conheci a versão final, tem muitas virtudes. Atual texto da nossa base curricular tem muitas virtudes e propostas muito interessantes. Então eu recomendo que a gente conheça. E após conhecer, eu passo a pensar, bem, isso foi lá, um grupo em Brasília que elaborou, e agora aqui, onde eu estou, na minha escola, como é que eu traduzo isto para a minha realidade? Porque ser professor é uma tarefa de tradução, né? Sempre traduzindo algo para um grande grupo. O Enem
até começou melhor, ele começou muito mais de atitudes mentais e ferramentas mentais. Hoje ele está um pouquinho mais voltado ao conteúdo, mas ele ainda é melhor que a maioria dos vestibulares. Os vestibulares eram ainda mais pesadamente conteudistas. O conteúdo não é inútil, o conteúdo é importante, mas eu não posso fazer uma educação baseada na repetição do conteúdo. Então a questão não é tanto o que eu estou ensinando, mas que tipo de aluno eu acho que estou formando. É um aluno baseado na memória? Bem, a memória está ao alcance da mão do aluno no celular. É uma educação que estimula o olhar, o senso crítico, a integração, o trabalho em equipe, o equilíbrio emocional. É uma educação voltada à resiliência? Isto é uma outra pergunta. E isto é muito importante. Então, leiam BNCC, pensem na sua realidade, avaliem sim, existe um Enem, existem vestibulares, mas existe uma coisa muito maior, que é a formação do nosso aluno. Que ser humano deve resultar da minha tarefa de educador, de educadora? Essa é uma pergunta muito séria que eu estou me fazendo neste momento. Eu não tenho uma resposta clara, mas eu sei que essa resposta passará por nós, professores e professoras. Muito obrigado pela atenção generosa. Espero que vocês, a partir disso, pensem aquilo que só vocês podem pensar, a sua realidade, e que a gente possa continuar nessa luta, porque a gente precisa desesperadamente de boas professoras e de bons professores. Excelente, Karnal. Foi incrível estar aqui com você ao longo desse período. Para nós foi uma imensa satisfação que você aceitou o convite para poder encerrar o nosso evento. Com certeza trouxe muita inspiração e reflexão para que toda a nossa classe da educação, os nossos educadores, possam fechar esse ano com chave de ouro e também já poder refletir nas possibilidades e oportunidades para 2022. Então, em nome de todo o território Noroeste Alto Paranaíba, em nome do Sebrae Minas, nosso muito obrigada.